Olá. Sabemos que os gregos, a cultura grega de maneira geral, foi uma civilização que acrescentou muito para a humanidade na parte das artes, da ciência, tecnologia, do esporte, filosofia. Uma cultura muito iluminada. Uma cultura que trouxe uma luz muito grande para o mundo. Por outro lado, consta uma coisa interessante nos nossos sábios, que eles categorizam essa galut de Havana, nosso exílio entre os gregos, como choshech, escuridão. Como pode ser os gregos? A última coisa que eu pensar categorizar os gregos é com escuridão. Uma cultura tem culturas muito mais obscuras, pessoas dos bárbaros, da época antiga, civilizações mais selvagens. Os gregos que eram tão civilizados, tinham tantas ideias bonitas e muitas coisas da civilização ocidental e moderna hoje em dia foi baseada na cultura grega. Então, uma coisa que eu não ia pensar em categorizar os gregos era como uma cultura obscura, uma cultura de escuridão. Onde a gente encontra essa informação na Torá? Está escrito um pasuk no início do Chumash Bereshit: V'ha'aretz hayta tohu vavohu v'choshech al pnei tehom. A terra estava isso no início da criação divina, o mundo, quando ainda não estava com essa forma que tem do mundo e do universo, estava uma certa forma mais abstrata, que era chamada de Tohu Vavohu, e uma escuridão na beira do abismo. São conceitos um pouco profundos, que são longamente explicados na Kabbalah, o que significam, mas desse passuco tem um remes, um sinal para algo que vai acontecer no futuro. Nossos sábios dizem o seguinte: Tohu, essa palavra, é um sinal para o exílio de Babel. Borro é um sinal para o exílio de Parás dos persas. Choshech, a escuridão, é um sinal do exílio dos gregos. Al pnei tehom, na beira do abismo, é a quarta galut que o povo judeu passou, que é a galut que começou com o Império Romano, que é o mundo cristão, que foi a galut das perseguições que tivemos nas cruzadas, na Inquisição, no Holocausto, que tudo isso, esses 2000 anos de galut, desde a destruição do segundo Bet HaMikdash, tem a ver com o quarto exílio, que é o exílio do Império Romano, que é chamado como um abismo. O abismo é uma queda que você cai e não vê o fim do buraco. Ou seja, uma galuta comprida. E realmente essa profecia já estava citada na Torá faz muito tempo atrás, se concretizou, que é uma galuta comprida, que até hoje a gente está nesse exílio de Edom, que é chamado, sim, é considerado como um abismo. De qualquer forma, trouxemos essa fonte para ver que o Império Grego foi categorizado como escuridão, choshech. Como pode ser? Interessante que o milagre de Hanukkah foi feito justo com vela, a vela que simboliza a luz, como se fosse que o povo estava na escuridão durante o exílio dos gregos, e com a vitória dos Macabim, dos Hashmonaim, a gente acendeu a vela. O milagre foi feito justo com a vela, com a luz, que agora a gente está acendendo aquela luz que estava apagada, a gente estava naquela escuridão, estamos acendendo essa luz de novo. O que significa essa luz? Porque o milagre foi feito justo com uma vela, com óleo, com azeite? Por que os gregos são chamados de escuridão? A explicação é o seguinte: tem 2 psukim que falam o que são coisas iluminadas na Torá. Está escrito um pasuk que diz o seguinte: que Ner Hashem Nishmat Adam. A Neshama, a nossa alma, é chamada de vela, de uma luz. A luz do ser humano, o corpo é uma coisa passageira, uma coisa que tem um fim. Os nossos desejos corporais são desejos mais animais, desejos de ta'avot, desejos instintos. E a luz da nossa vida, quem que traz a luz para o ser humano é a sua alma, a sua espiritualidade. Ner Hashem Nishmat Adam. Outra coisa que é comparada com a luz é a Torá, que nem está escrito no pasuk, Ner Mitzvah Vetorah Or. A mitzvah é uma vela e a Torá é a luz por si só, é a luz. É como a gente compara a força de uma vela com o poder do sol, por exemplo, é incomparável com o que o sol ilumina mais. Ou seja, a Torá, de maneira geral, é a base de toda a luz, toda a iluminação que tem no mundo, iluminação espiritual, e cada mitzvah é uma vela. E agora vamos entender um pouco mais por que a cultura grega é considerada como escuridão. Qual que foi a discussão entre a cultura grega e a cultura
judaica, a cultura da Torá. Os gregos, interessante que era diferente de outros povos, não queriam matar os judeus. Eles queriam que os judeus mudassem a cultura deles. Cada judeu que aderisse à cultura grega e aceitasse essa cultura, essa crença, ele ia ser aceito na sociedade, não ia ser perseguido, não ia acontecer nada com ele. Eles queriam fazer a gente esquecer a Torá, esquecer nossas tradições e acreditar na cultura deles. Por exemplo, na época de Haman, em Purim, que era um descendente de Amaleque não quer saber. Amaleque ele quer matar todos os judeus, que nem a gente viu no Holocausto. Hitler não queria saber de nada. Não tinha nenhuma chance para um judeu. Mesmo os judeus que foram e ajudaram até, eram parte da polícia alemã e que achavam que ajudando os alemães iam ser salvos, mesmo eles foram matados. Eu queria matar todo mundo, sem exceção. Assim era Amaleque, assim foi na época de Purim. Os gregos eram diferentes. Era uma guerra cultural. Qual era a diferença entre essas duas culturas? A cultura grega, ela colocava o ser humano como centro de tudo. O desenvolvimento das artes, do corpo, da tecnologia, como um meio de ter uma vida mais agradável, mais cômoda. Então o centro de tudo era o corpo, o ser humano, o físico. Um mundo desconectado do lado espiritual. Segundo o ponto de vista da Torá, a nossa espiritualidade é a luz do mundo, a luz da nossa alma, da nossa espiritualidade, do nosso lado mais elevado, não do nosso lado corporal, do nosso lado só o lado físico, do nosso lado animal. Nossa principal luz, a luz da nossa Neshama, da nossa alma, a luz da Torá. Então uma cultura que desconecta o ser humano do seu lado espiritual, que é o nosso lado iluminado, uma cultura que coloca o ser humano como centro de tudo, o desenvolvimento das artes, do corpo. A gente tem aqueles monumentos gregos de corpos, pessoas fortes, do esporte, tudo isso, como se colocasse, isso é o principal, desenvolver o corpo, a força, a beleza. E, segundo o ponto de vista da Torá, uma vida que é só você coloca o corpo, os prazeres do corpo como o centro da nossa vida, isso é a maior escuridão que pode ter. A principal luz que tem no mundo é a luz quando a pessoa tem uma harmonia entre o físico e o espiritual, uma vida que tem um sentido, um objetivo mais nobre. A pessoa que chega ao nível espiritual, uma pessoa boa que trabalha a sua personalidade, o seu caráter. Essa é a verdadeira luz. Então, justo essa cultura, que por mais que ela teve muitas ideias bonitas e teve muita tecnologia, muitas ciências que se desenvolveram, se essa ciência fosse usada como um meio para você chegar na tua espiritualidade, seria uma outra coisa. Mas como colocaram isso como objetivo, uma meta da vida, o corpo como centro de tudo, isso é uma grande escuridão. Isso é o chamado de Roshech. E essa era a discussão com a filosofia da Torá, que coloca como todas as coisas do mundo, as coisas físicas e materiais, são coisas muito importantes, desenvolver a ciência, a tecnologia, mas como um meio de você chegar no objetivo de serem pessoas melhores e de melhorar o mundo e melhorar cada pessoa, se melhorar e se trabalhar. Então, interessante que justo o milagre foi feito então com o óleo, com azeite. O azeite tem algumas coisas que tem a ver com Hanukkah. A primeira coisa, o azeite não se mistura com a água. Como que os judeus começaram a se assimilar nessa época. O judeu não tem como se assimilar com os goim. Por causa que, mesmo quando você, digamos que você abrir mão e falar, não me importa, eu quero me assimilar, mas o próprio não-judeu não vai querer que você se assimile com ele. Como a gente viu, quando os judeus se infiltraram na sociedade da Espanha na época da Inquisição, eles deram uma patada, não, a gente não quer vocês. Na época que os judeus começaram a se assimilar na Alemanha, os próprios alemães, às vezes de Nuremberg, em 1933, falaram um judeu é proibido casar com um alemão. O próprio Goy falou, a gente não quer vocês. A gente não quer que vocês se assimilem com a gente. Então o óleo não tem como se misturar com a água. Então foi a primeira lição desse milagre. Segunda coisa, o óleo é um símbolo da luz. Esse óleo, esse azeite é chamado em hebraico de Shemen. Shemen são as letras que compõem a palavra Neshama. A gente falou na semana passada no vídeo sobre o 8, que vem da letra Shmone. E Shmone são as mesmas letras da palavra Neshama. Interessante, a gente falou que a Neshama, a nossa alma, é a nossa luz. Então esse mesmo óleo, esse azeite que traz a luz, tem a ver, qual que é a verdadeira luz? O Shemen vem da Neshama, a nossa alma, nosso lado espiritual é a verdadeira luz. Shmone e Shemen também formam a palavra Mishnah. A gente falou qual que era a outra luz que tinha? O estudo da Torá. A Torá que nos ensina o caminho, como nos trabalhar serem pessoas melhores, trabalhar nossas características, nossas midot. Então quem traz essa luz para a gente é a Torá, que tem a ver com a Mishnah, que é a parte do estudo da Torá. Então todo esse milagre vai ensinar para a gente qual que é a nossa
função no mundo, e essa guerra entre essas duas culturas, a gente comemora com a vitória dos Macabim, como que a faísca da nossa alma, a nossa crença, a nossa cultura judaica nunca vai se apagar. Shabbat Shalom e Chag Sameach.